noite a todos. É sempre com o coração repleto de alegria por estar aqui dentro desta casa, que é mais do que uma casa de orações, é uma escola, é um hospital de almas, é um lugar onde nós nos encontramos conosco mesmos e desta forma nos encontramos com Jesus, nosso amado Mestre. Hoje o tema que eu trago é Juventude e Jesus. Todos nós aqui presentes, os que não são jovens, foram jovens um dia, né? E hoje a gente vê a juventude passando por tantas dificuldades emocionais, psíquicas e também espirituais. Então, antes de começarmos a nossa palestra, nossa exposição da noite de hoje, ousadia chamar de palestra, né? A nossa fala, na verdade, nosso diálogo fraterno. Gostaria de pedir para a irmã Margarete vir até aqui cantar uma música para nós. Então, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. A música que eu vou cantar é uma música bem antiga, é uma música do Antônio Marcos, né, que ele fala dessa busca espiritual. E quando eu comecei a cantar na casa, no coral, eu comecei a dar palestra aqui de tarde, né? E essa música, então, foi a primeira música que me fez eu ter a coragem de cantar. Porque eu enxerguei ela e eu vi ela na minha trajetória. Então eu espero que vocês possam também sentir essa energia dessa música, que assim seja. Então a música diz assim: eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas lhe confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, perdoa-me, Senhor, deixei de se amar. Por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde eu te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu eu ergo os olhos para os céus e a luz do teu olhar me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Laia, 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 laia. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Obrigada.
Esta música, na verdade, é a inspiração da nossa palestra, da nossa fala de hoje, né? Que ontem nós conversávamos e eu disse, Margarete, prepara uma música para cantar. Ela disse, Isa, aquela oração de um jovem triste. Eu disse, então vou dar uma preparada em cima disso, né? Essa música, a música, né? Ela foi gravada pelo Antônio Marcos em 1972, né? E a música tem sido uma poderosa ferramenta de expressão artística e emocional para as pessoas em diferentes épocas e culturas. Muitas vezes, os jovens recorrem à música para expressar seus sentimentos e emoções, especialmente quando estão tristes, solitários ou enfrentando desafios pessoais. Quais tipos de música? Quando eu lia isso, eu pensei que as nossas gerações de hoje estão escutando e cultivando algumas músicas que não trazem essas inspirações elevadas, celestiais, né? Hoje nós vemos músicas que são verdadeiras aberrações, apologias ao sexo, apologias à violência, à vida promíscua, ao álcool, às drogas, né? A gente percebe assim, olha a grandeza da música. A música foi criada para nos elevar às esferas mais altas, né? Olha a voz da Margarete, eleva a nossa alma, aquece o nosso coração. O que está acontecendo, né? Nós temos que prestar muita atenção nisso. Porque nós vivemos hoje uma sociedade em que parou de se preocupar com os pequenos detalhes. Que os pais, os tios, os avós foram parando de cultivar os bons hábitos, de acompanhar o que o meu filho escuta, o que o meu filho assiste, o que o meu filho lê. Há tempo de resgatarmos tudo isso, de cultivarmos essas pequenas sementes. Juventude do corpo e da alma, né? O tema é a juventude, mas às vezes nós com 80 anos somos espíritos tão jovens e tão imaturos, e jovens com 15, 18 anos já são tão amadurecidos espiritualmente. Então, quando se fala em juventude, que nós não tenhamos na nossa mente apenas a juventude do corpo, mas principalmente a juventude da alma. A juventude é uma fase da vida que está repleta de descobertas. Nós, com meio século, mais de meio século, quase um século, né? Nós ainda estamos fazendo descobertas inúmeras, desafios e oportunidades. Nós ainda estamos passando por tantos desafios das nossas vidas e vamos seguir até o nosso último passo passando por desafios. A velhice nos traz o desafio da reconstrução. Eu que acompanhei a velhice dos meus pais, cuidando, acompanhando cada passo em que se vai perdendo os movimentos, que o raciocínio vai ficando confuso, que já se sente mais frio, que já não se consegue se alimentar das mesmas coisas, porque tudo começa a trabalhar devagar no nosso corpo. A digestão já não é mais a mesma. Comer carne já não é mais algo funcional, mesmo que se goste. A mastigação não é a mesma. Então a gente percebe, os desafios vão se tornando mais difíceis. Feliz de nós se tivermos os filhos ao nosso lado, para nos acalentar nestes momentos. Eu costumo dizer que a velhice é a oportunidade que Deus nos dá para retribuirmos uma pequena parcela do que os nossos pais fizeram por nós. Então a juventude é um período em que os jovens estão buscando a sua identidade, explorando o mundo ao seu redor e tomando decisões que irão moldar o seu futuro. Olha só, gente,
tudo o que nós fizermos da nossa caminhada vai moldar o nosso futuro amanhã. As escolhas de hoje vão moldar o nosso futuro de amanhã. E na juventude isso ainda é mais forte. Por quê? Porque eu estou construindo a minha idade madura. Eu estou construindo a minha caminhada profissional. Eu estou construindo uma futura família. Nesse contexto, a figura de Jesus Cristo pode ter um papel significativo na vida dos jovens. Como eu disse antes, a questão da música, que se perdeu o filtro do que é uma boa música e do que é uma música que só vai nos trazer energias de desequilíbrio, se perdeu também o cultuar Jesus dentro dos lares. O ensinar para as crianças e jovens, para que eles conheçam Jesus. Ter fé é ter um relacionamento íntimo com Jesus. E ninguém tem um relacionamento íntimo com quem não conhece. Nós precisamos conhecer. E para isso, é preciso que pais, tios, avós, padrinhos criem este hábito de ensinar, de falar sobre Jesus, de multiplicar os seus princípios, seus ensinamentos, de contar as suas histórias de caridade, de bondade. Sobre a música, a primeira parte ali diz: eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. O que nós vemos nos nossos jovens hoje? Nós somos uma geração que olhou para trás e tomou uma decisão. Os meus filhos não vão passar pelas dificuldades que eu passei. Para os meus filhos eu vou dar tudo que eu não tive. E nós esquecemos que foram as dificuldades que nos fizeram fortes. E a maioria de nós criamos uma juventude enfraquecida, que não sabe administrar um não, que não sabe trabalhar as frustrações da vida. Sempre tive tudo o que quis, mas te confesso, não sou feliz. Aqui demonstra a razão do crescimento do uso de drogas, por exemplo. A gente vê hoje um crescimento muito grande da drogadição. A gente vê hoje também um crescimento muito grande das depressões, das ansiedades, das síndromes de pânico, dos suicídios. Precisamos resgatar isso em jovens e crianças, em adultos, em idosos, né? Calça apertada de cinturão, era a roupa da época, né? Estamos falando dos anos 70. Toco guitarra, faço canção. Mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Será que nós nos encontramos? Será que hoje nós já nos encontramos? Jesus oferece uma orientação moral e espiritual que pode ajudar os jovens a enfrentar os dilemas e as pressões da vida moderna. Quando a gente diz que Jesus é o modelo e guia, a gente não está brincando. A gente não está chovendo no molhado. Jesus é o modelo e guia. Jesus é o caminho para nós seguir. Jesus é o manual de instrução, é o nosso mapa. Se nós buscarmos os ensinamentos do Cristo, nós vamos superar todas as dificuldades da nossa vida. Nós vamos ter mais esperança, nós vamos ser mais otimistas, nós vamos confiar. Porque ter fé não é simplesmente acreditar. Como eu dizia outro dia, durante a nossa caminhada a gente acredita em muitas coisas, em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, quando você é criança. Depois tu cresce, você acredita que os teus relacionamentos vão ser para sempre. Você acredita que aquela profissão que você escolheu é a que você gosta e de repente chega na metade do caminho você percebe que não é aquilo que você gostaria de estar fazendo. Seu exemplo de humildade, serviço aos outros e compromisso com a verdade pode inspirar os jovens a viver de maneira significativa e autêntica.
Lembrando que quando eu falo em jovens, né? Não é só jovens do corpo, é jovens da alma também. Muitos de nós ainda temos muitas lições para aprender que os jovens já aprenderam. Então nós temos que nos conhecermos a nós mesmos, buscar dentro de nós, afinal, o que eu ainda preciso aprender. Principalmente quando a dor bate na nossa porta. Quando a dor bate, eu costumo muito me questionar. Deus, o que eu ainda não aprendi? O que está faltando eu ver na minha caminhada? Que mais uma vez a dor está batendo na minha porta. Aí eu rezo e peço que seja resgate de vidas passadas, que não seja nada que eu esteja fazendo de errado agora. Mas a gente sabe que não há perfeição, né? Nosso planeta, nós estamos todos numa caminhada. Os jovens devem ser encorajados a estudarem e compreender seus ensinamentos, presentes no Evangelho e iluminados pela ótica da doutrina espírita, para quem é espírita. Porque a gente encontra Jesus onde a gente encontra o nosso coração. Às vezes as pessoas me dizem, eu gostaria de ir lá na casa espírita, mas eu sou evangélica. Não tem problema. Você não precisa largar da tua crença, dos teus princípios, da tua religião. Eu sou espírita. Hoje eu posso bater no peito e dizer, eu sou espírita. E quando eu comecei a ser espírita, quando alguém me perguntava para encher um formulário, eu falava bem baixinho, né? Espírita. Qual é a tua religião? Espírita. Porque havia um preconceito muito grande com o espiritismo, né? Até da parte da gente mesmo. Tu tinha uma certa... Porque as pessoas te julgavam e te falavam coisas assim. Hoje não. Hoje, graças a Deus, se eu tiver que ir ali na praça gritar que eu sou espírita, não tem problema nenhum. Eu sou espírita. E luto muito, muito, muito comigo mesmo para me tornar uma pessoa melhor. Porque este é o objetivo do espiritismo. Abrir as nossas consciências, elevar as nossas mentes, limpar os nossos corações. Os princípios valorizados incluem amor ao próximo, humildade, tolerância, paciência, perdão e busca pela evolução espiritual. Parece bem simples, né? Mas cada palavra dessas aqui dava uma exposição aqui na frente. Cada uma delas. Amor ao próximo, nós teríamos muito para falar sobre amor ao próximo. Humildade, até que ponto nós somos realmente humildes? Tolerância. A gente é intolerante a inúmeras coisas, né? A gente é intolerante até a alguns alimentos. Imagina com relação às pessoas. Então, paciência. Quantas vezes a gente perde a paciência? Motivos desnecessários. Depois você para e pensa, são tão pequenos. E perdão. Como é difícil perdoar. E esse perdão não passa só pelo perdoar o outro, passa por nos perdoarmos a nós mesmos. Mas a gente carrega tantas culpas dos nossos erros. Desnecessário. Desnecessário. Eu preciso aprender com o meu erro, mas eu não preciso carregar a culpa dele. Eu preciso aprender para não errar mais, mas não carregá-lo. O Espiritismo enfatiza a importância de estabelecer um relacionamento pessoal com Jesus por meio da prece, do estudo e da prática do amor ao próximo. E um relacionamento pessoal, mais uma vez eu digo para vocês, não existe uma relação de intimidade com alguém que a gente não conhece. Nós temos que aprender a conhecer Jesus. Tem uma pequena história de um menino que levantou pela manhã e disse para a mãe dele que ele ia sair para encontrar Jesus. Então ele colocou na mochilinha 2 sanduíches, 2 garrafinhas de refrigerante e ela sorriu e disse para ele: filho, volta até o meio-dia, que é o horário do almoço. E ele saiu. Esteve em vários lugares. Caminhou, olhava para todos os lados e não encontrava Jesus. De repente, ele viu uma moradora de rua sentada num banco e ele
sentou ao lado dela, pegou o sanduichinho dele. Quando ele foi comer o sanduíche, ele olhou para ela, ela sorriu. Quando ela sorriu, ele alcançou o sanduíche para ela. E ela agradeceu, começaram a conversar, comeram um sanduíche. Ele dividiu o refrigerante com ela. Depois, perguntou para ela se podia dar um abraço. Ela disse que com certeza. Ele abraçou ela e foi embora. Ela seguiu o caminho dela, foi encontrar uma outra amiga, também moradora de rua. A outra estava sentada na calçada, ela chegou cantarolando, sorrindo, e disse, a outra disse, o que você está tão feliz, sorridente? Ela disse, você não vai acreditar. Eu acabei de fazer um lanche com Jesus. E acredite, ele é muito mais jovem do que eu imaginava. E ele tem o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. E o menino chegou em casa correndo, feliz. E a mãe disse, daí meu filho encontrou Jesus? Encontrei, mãe. E Jesus é uma mulher. E ela tem o sorriso mais lindo que eu já vi na vida. Então onde está Jesus? Jesus está no nosso próximo. Jesus está nas pessoas que convivem conosco. Está naquele pedinte que bate na nossa porta. Está naquele que passa frio. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos talvez numa posição econômica melhor no momento, por merecimento, porque já passamos por outras situações, porque trabalhamos muito. Mas um dia nós estávamos lá. Ou um dia estaremos lá, quem sabe, para passarmos pela provação da fome e do frio. Não nos cabe julgar. Jesus está nos nossos olhos. Jesus está no nosso olhar. Está no pássaro que canta, na flor que brota, na voz que canta. Está no companheiro difícil, está no sorriso que se dá, está no abraço, está na mensagem, está na ligação. Enfim, Jesus está onde nós o colocamos. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Por isso venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro te imaginei e tão humilde eu te encontrei. A ideia equivocada de que nós temos, né? Eu lembro que quando eu era criança, a forma com que era pregado, assim, um Deus, eu, como criança, imaginava ele sentado num trono de ouro, com vestes, com fios dourados, né? Uma riqueza absoluta. São coisas para se pensar, né? Essa música nos faz pensar bastante. Paulo de Tarso, também conhecido como São Paulo, foi um apóstolo e importante propagador do cristianismo primitivo. Ele se converteu ao cristianismo após ter um encontro transformador com Jesus na estrada de Damasco. Paulo dedicou sua vida a pregar o evangelho de Jesus e disseminar os seus ensinamentos. Vestido em ouro te imaginei, tão humilde te encontrei. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo perseguia os cristãos. Paulo odiava Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, a emoção dele foi tanta. Porque o olhar de Jesus, o encontro com Jesus, fez com que ele se modificasse. Cabelos longos iguais aos meus. Na época se usava muito cabelo comprido, né? Nos anos 70. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso. A ternura de Jesus era tanta, porque Jesus não o acusou. E poderia. Quantos Paulo de Tarso já havia matado pela espada em nome de Deus? Jesus perguntou, por que me persegues, Paulo? Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. E temos mais uma fala do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 que diz: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Quando é que nós vamos poder dizer isso?
Já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Um dia nós vamos ter que chegar a esse ponto. Mas para isso nós precisamos nos dedicar a trabalharmos nós mesmos. Eu não vou trabalhar o outro. Talvez a minha mudança inspire o outro a mudar. Provavelmente. Muda as energias, o ambiente, os relacionamentos. Mas eu preciso me modificar. O encontro com Jesus é um momento de transformação interior, em que a pessoa experimenta um novo propósito, significado e direção em sua vida. Ele pode levar a uma mudança de perspectiva, valores e comportamento, levando a pessoa a buscar uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante, gente. Não basta eu saber. Não basta estar na minha mente. Tem que vir para o meu coração e eu tenho que me esforçar para colocar em prática. Um verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. E buscar a transformação interior. Isso envolve o autoexame, a autocrítica construtiva e o comprometimento em melhorar a conduta moral e comportamental. Um verdadeiro espírita está em constante busca pela autotransformação, alinhando seus pensamentos, palavras e ações aos princípios de amor, caridade e virtude ensinadas pelo Espiritismo. Então nós aí, né? Simpatizantes, estudantes, caminhantes da doutrina, precisamos começar a trabalhar isso em nós. Melhoramento da nossa conduta. Isso passa por nós melhorarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Porque um vem na sequência do outro. Aí vem aquela grande frase que a gente repete 1 milhão de vezes: orai e vigiai. Vigiai os teus pensamentos. Porque os teus pensamentos são a força geradora dos teus sentimentos. Se você está tendo sentimentos positivos, pensamentos positivos e alegres, teu sentimento não vai ser de tristeza. Se os teus pensamentos são de gratidão, o teu sentimento não vai ser de revolta. Então, quando nós conseguimos alinhar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, as ações serão as melhores possíveis. Era o que nós tínhamos para hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Que nós possamos cada vez mais buscarmos os ensinamentos de Jesus, para que consigamos driblar essa juventude das nossas almas, né? Nos tornando mais amadurecidos nessa caminhada do Cristo.